Muito boa noite. Começamos mais um programa Centros aqui na TV Univates. Nosso tema de hoje, financiamento ao ensino e especificamente o Fundo 40 que acontece aqui na Univates, logo após a abertura do programa. Começando o nosso programa Centros de hoje, então o nosso tema é linhas de financiamento, né? Programas de financiamento ao ensino e o Fundo 40, que é uma dessas opções, uma dessas alternativas, não de financiamento, mas é uma situação especial que nós já vamos descrever aqui, especificamente dentro da Univates. Para tratar desse tema, nossos convidados de hoje são a Mayra Majolo, que é analista financeira aqui da casa, a Sandra Auler, que é gerente financeira aqui da Univates, o Cassiano Reis, que é colaborador do setor de atendimento ao aluno aqui da Univates, e também a Cristine Heinig, que é integrante da comissão do Fundo 40 e também é nossa funcionária aqui, colaboradora da Univates no setor de recursos humanos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença, sejam bem-vindos. Bom, o ensino, a necessidade de uma formação especial é alguma coisa que na nossa sociedade, no nosso contexto, é meio que podemos dizer que é um rito de passagem, uma necessidade de desenvolvimento, de preparação, mercado de trabalho, questão pessoal, questão profissional. Então, olhar um pouquinho de psicóloga, Cristine, a sociedade hoje valoriza e é meio que uma obrigatoriedade, né? Ter diplomas e ter formação para que depois a gente veja como é que a gente viabiliza isso. Um pouquinho do teu olhar, por favor. Ok, Sandro. Então, esse trabalho que eu venho assim há muitos anos desenvolvendo nas empresas, né, em organizações, ele tem me mostrado assim cada vez mais o quanto o estudo, um curso técnico, uma graduação, a gente se preparar mais para o mercado de trabalho, o quanto isso vai trazer realmente um futuro mais promissor, né, uma carreira mais consistente, porque uma graduação, por exemplo, ela te traz além de toda a questão técnica, também traz esse convívio, traz um amadurecimento, traz um olhar, uma rede de relações que a gente consegue formar e que vão ser muito importantes para a gente conseguir depois ser um profissional até com uma maturidade melhor, né, ao desenvolver o nosso trabalho. Então, hoje, se a gente for olhar um mercado competitivo, onde as pessoas realmente a gente tem que procurar esse diferencial para conseguir né, evoluir, né, na nossa vida, na nossa carreira e nas questões pessoais também. Né? A gente percebe o quanto, pessoalmente, né, os nossos alunos, nós, né, as pessoas que a gente convive dentro das nossas organizações, o quanto a gente acaba se desenvolvendo mais, tendo mais condições de realizar um trabalho bom, um trabalho também onde essa questão comportamental acaba aparecendo. Né? Então, eu vejo que traz uma outra perspectiva, né? O fato das pessoas seguirem se desenvolvendo e o estudo traz isso, traz uma outra possibilidade, né, de futuro. Acho legal essa tua ideia, até lembro aqui de que antigamente a gente tinha assim alguns rótulos, né? Quer dizer, se a pessoa não tivesse ensino médio, ela não tinha condições de empregabilidade. Mais recentemente, a obrigatoriedade era de um diploma de graduação. Acho que hoje, mais do que a obrigatoriedade de um diploma, é a necessidade da evolução constante, da busca da melhoria. E isso pode ser um segundo diploma, um segundo curso de graduação, pode ser num curso técnico onde tu vai procurar uma especialização ou um aprofundamento em alguma coisa que tu já atua ou que tu quer vir atuar, ou num hobby, ou fazer um curso de extensão. Quanta gente está fazendo gastronomia, quanta gente está fazendo outras atividades, e pelo lado pessoal ou profissional. Quer dizer, hoje em dia não é só o diploma, mas também o desenvolvimento, o crescimento, o desafio, a busca da mudança, né? Essa questão de não ficar parado. Como isso hoje é importante, né? Sim, de tudo. Eu vejo, né, Sandro, a importância da gente realmente não seguir num processo de acomodação. Às vezes a gente acha que em algum momento tem um ponto de chegada, né? Mas a gente percebe que esse ponto realmente não existe. Quanto mais a gente busca, mais vontade se tem, né? Da gente... e a gente vai ficando mais preparado realmente para tudo.
E às vezes a falta de preparo é que nos leva a uma situação assim de insegurança no trabalho. Então, quanto mais preparados nós estivermos, mais seguro a gente está e talvez a gente consiga se realizar bem mais, né, como profissional e até como pessoa, né, dentro de uma vida olhada de uma maneira mais integral também. Sim, sim. E aí eu lembro de uma fala de uma pesquisadora que nós tivemos aqui na Univates agora recentemente, e ela dizia que, como nós estamos com uma vida mais longeva, a gente está vivendo mais, está se aposentando e tendo muito mais vida produtiva depois da aposentadoria. Hoje a gente não é mais uma profissão. A gente pode ter, ao longo da vida, ter 2, 3, e isso passa por formação também, né? Talvez a gente pensasse o quanto a vida está em aberto e o quanto não se tem um tempo para, né? Hoje, assim, essa questão da diversidade, das idades, de tudo que a gente vem encontrando, assim, abre essas possibilidades múltiplas, né? Para a gente não sentir que em algum momento tem um ponto de chegada, mas que a gente tem tudo ainda, tem muitas coisas por fazer. Né? Mas isso tem um custo, né? Ou tem um investimento. E aí um olhar um pouquinho de vocês que são da área financeira. Formação hoje dá melhor renda, sim. Né? Quem tem diplomas, quem tem cursos, consegue ascender, consegue ter uma melhor valorização, mas também requer uma certa preparação financeira para que tu possa permanentemente estar fazendo esse investimento nessa busca da melhoria, né? Um pouquinho do olhar econômico de vocês. Bom, Sandro, com certeza é um investimento, às vezes, alto, né? A gente sabe que para algumas famílias pesa bastante, principalmente o curso de graduação, que acaba sendo mais longo. Mas eu acho também que existem alternativas, né? E é isso que a gente pretende falar aqui hoje um pouquinho, né? Então, existem, principalmente nos últimos anos, em termos de financiamento estudantil até público, né? Que surgiu o FIES, que são alternativas muito interessantes. E que a gente vê que, às vezes, ainda algumas pessoas têm alguma resistência com relação ao financiamento de estudos. Mas a gente vê que é um investimento, como tu falaste, e às vezes a gente comenta assim, é um investimento diferente de qualquer outro financiamento que a gente faz, a gente busca imediatamente em troca um bem. E na educação é diferente, a gente não tem esse bem imediato, mas, por outro lado, é o único financiamento que promove o que a Cristine acabou de falar, né? A gente subir um degrau, a gente mudar o nosso status, tanto não só financeiro, de conseguir um retorno financeiro, mas também intelectual, pessoal, né? De buscar uma mudança na vida, né? E justamente esse bem é um bem que não se deteriora, né? Exatamente. E tu não tem que trocar depois, tu vai melhorar, tu vai ampliar ele, mas tu não perdeu. Comprou o carro que vai bater, que vai envelhecer, que vai encarecer, sei lá, que vai ter custo de manutenção. O estudo não, né? Exatamente. Acompanha a vida toda, né? Exatamente. Mayra, por aí? É isso mesmo. Isso mesmo. Um pouquinho do teu olhar. Cassiano, o pessoal realmente, quando chega aqui na Univates e, olha, quero estudar, mas é muito comum ter essa demanda, essa necessidade, puxa, como é que eu faço para viabilizar? Vocês têm algum apoio? Como é que é esse primeiro contato do aluno que chega na Univates com atendimento ao aluno com essa demanda? Sim, a gente tem uma procura assim, muito grande pelos financiamentos, né? Até quando a gente percebeu algumas mudanças no governo que não ficou tão assim disponível o FIES, tanto que a Univates buscou outras linhas de financiamento, né? A gente vai falar também do Credivates, que é o financiamento próprio da instituição, mas antes mesmo do aluno, da pessoa se inscrever para o vestibular, ela já está buscando uma forma de pagar esses estudos, ela sabe que é um investimento, né? Então, o pessoal da Comissão de Financiamento já deixou, todas as informações estão disponíveis para o aluno no site da Univates, e sempre que ele precisar pode entrar em contato com o atendimento, seja de forma presencial, por telefone, e-mail ou até mesmo no chat, né? A gente sempre vai estar disponível para auxiliar os alunos e o pessoal que procura ingressar na Univates. É importante essa tua informação, quer dizer, tem gente que vai já buscar essa informação antes, inclusive, de acessar a Univates, né? Antes do vestibular, porque, obviamente, quer saber qual o comprometimento que vai ter depois. Já é um planejamento, não só financeiro, né? Mas um planejamento que as pessoas fazem para não acabar, né, não conseguindo arcar com o valor das mensalidades, por exemplo. Certo. E nesse caso, o atendimento ao aluno é um setor que não trabalha só com atendimento ao aluno, mas também atendimento ao futuro aluno. Exatamente. A gente até agora atendimento Univates, né? Não são só os alunos que a gente atende, né? Os futuros alunos, comunidade em geral, também a gente está à disposição. Certo. Financeiramente, a gente pode dizer assim, não precisamos trabalhar em números, até porque não é esse o foco, mas nós temos hoje uma situação de que, em geral, o comentário é de que a inadimplência é relativamente pequena na nossa instituição. Quer dizer, a gente tem, por esse perfil, a gente pode ver que
o aluno do Vale do Taquari, a população do Vale do Taquari é uma população com muito comprometimento com a questão financeira que ela assume, ela vai cumprir. Isso é real? Isso é real, Sandro. A gente tem, quando se compara a outras instituições, um diferencial aqui na nossa região, que a gente sempre diz que é cultural, né? A pessoa assume um compromisso e cumpre com ele. Mas agora, nesses tempos de crise, a gente está percebendo também que os números estão mudando. Sim, nos últimos meses, a gente percebe que realmente houve um aumento na inadimplência, mas também em decorrência dessa conjuntural, exatamente. E isso provavelmente também migra para a situação dos financiamentos, né? Com certeza. Porque nossa questão cultural, que tem esse comprometimento do pagamento de quem não tem financiamento, provavelmente quem vai para o financiamento tem o mesmo nível de envolvimento e posicionamento. Ou maior até, porque a gente tem um comprometimento com pagar alguma coisa que a gente está utilizando e um outro comportamento quando a gente tem que pagar alguma coisa que já utilizou, né? Então a gente tem essa preocupação também quanto ao futuro, no caso dos financiamentos, que a tendência é de que a inadimplência seja maior do que enquanto o aluno está estudando. Certo, certo. Bom, feita essa nossa introdução, acho que é importante a gente entender assim, que estudo ainda é um investimento, podemos então realmente fazer investimento e necessidade pessoal. Eu acho que isso é ponto de partida inequívoco, né? Eu me preocupo só, Cristine, quando a gente falou que antigamente era ensino médio, agora é graduação, daqui a pouco é ensino continuado e tal. O que virá depois? Quer dizer, será que daqui a algum tempo o mínimo vai ser um doutorado? Pois é. O que vai se inventar mais, né? Quais serão as necessidades? Será que as empresas terão assim, não, o cara tem que ter no mínimo 5 faculdades para concorrer à vaga aqui na nossa instituição? Sim. Quer dizer, hoje o grau de exigência está cada vez maior. E a gente tem que correr atrás e garantir essa capacidade de empregabilidade. Muito bem, feita essa introdução, vamos no próximo bloco falar especificamente sobre o FIES, um pouquinho do histórico do FIES e como é que ele está caracterizado hoje, como o Cassiano já antecipou aqui, que nós tivemos muitas alterações e aí a gente está sentindo um pouquinho essa transição, né? Já voltamos após o intervalo. Muito bem, nós estamos no nosso programa Centros de hoje falando sobre programas de financiamento e também o Fundo 40 aqui na Univates. Conosco a Mayra Majolo, analista financeira, a Sandra Auler, que é gerente financeira aqui da Univates, o Cassiano Reis, colaborador do setor de atendimento Univates, né? E a Cristine Heineken, que é integrante da comissão do Fundo 40 e também integrante do nosso setor de recursos humanos. Especificamente sobre o FIES. Que é um programa básico que as pessoas conhecem, teve uma explosão fantástica, né? Permitiu uma adesão muito grande e também agora teve essa readequação. Um pouquinho do histórico do FIES e da situação atual, por favor. Então, como tu falava, Sandro, o FIES ele explodiu realmente em 2010, que foi quando mudaram algumas regras. Mas ele é de 2001, né? 2001, mas aí tinha pouca adesão, a taxa de juros era maior, então a partir de 2010 a taxa de juros passou a ser 3,4 ao ano fixa, então é uma taxa excelente, sim, né? Era um presente. E era praticamente todo mundo tinha acesso. O limite de renda era 20 salários mínimos por família. Então, era difícil a família que realmente não tinha acesso ao FIES. Então, o que aconteceu? Um boom, realmente. Não estudava naquela época quem não queria, porque tinha condições para todo mundo estar acessando o FIES. A maioria... Deixa eu até te interromper. Eu me recordo mais de uma vez a fala do nosso reitor, professor Ney, dizendo que era um grande negócio quem tivesse o dinheiro para pagar o estudo superior, aplicar esse dinheiro em qualquer linha em qualquer aplicação, banco, em qualquer coisa, sim, inclusive na poupança. Acionar o FIES, porque com a poupança receberia mais do que o FIES cobrava de juros. Com certeza, a poupança paga 6% ao ano mais TR e o FIES cobrava 3,4% ao ano. Então era realmente um excelente negócio aplicar na poupança e ficar com o dinheiro. E em função disso, de ser bom demais, né, o que aconteceu? Chegamos num super acesso e chegamos num ponto em que o governo não tinha mais condições de manter o programa e manter expandindo para os alunos que estavam chegando à universidade. Então, em 2015, no ano passado, foi o primeiro baque, assim, reduziu bastante o número de vagas já no primeiro semestre e no segundo semestre foram mudadas as regras do FIES.
Então, a taxa de juros passou para 6,5% ao ano, que ainda é uma taxa excelente, mas maior do que, o dobro do que era a taxa anterior. Equilibrando lá com a poupança um pouquinho. Exatamente. Né? E principalmente limitou o acesso com relação à questão da nota do Enem, que o aluno precisaria ter 450 pontos no Enem para acessar, e buscando qualidade do aluno, no caso, e também com relação à renda. Então, a renda máxima passou a ser 2 salários mínimos e meio por família, claro. Per capita. Né? Então, a partir dali que a gente teve essa dificuldade dos alunos começarem a acessar o FIES. E, por outro lado, as vagas começaram a ser cada vez mais restritas por parte do governo federal. Então, em 2015, a Univates não aderiu ao FIES em função de toda essa mudança que ninguém tinha certeza de como funcionaria. E a partir de 2016, a Univates voltou a oferecer todas as vagas para o governo federal que poderia oferecer conforme a legislação. E a partir desse número de oferta de vagas, o governo define quantas vagas cada instituição recebe, de acordo com vários critérios. Então, principalmente o IDH da região, que define quantas vagas a região vai receber. Na verdade, é um processo seletivo a cada semestre, né? Então, o MEC divulga, junto com a FNDE, divulga um edital, primeiramente, onde a instituição solicita o número de vagas, né? Então, cada instituição define quantas vagas, quais os cursos que eles querem ter o financiamento, e a partir disso, eles fazem a listagem que cada IES pode, com o número de vagas que cada IES pode obter. Usufruir. Isso. E isso depois vai limitar o número de alunos por... E a Univates tem algum critério para a alocação dentro dessas vagas? Por exemplo, se nós tivermos, sei lá, 30, 50 interessados num determinado curso e aí houver disponibilidade só de 5 vagas, como é que é essa aplicação? Pois é. Primeiramente, então, o aluno faz passa por uma pré-seleção, onde ele se candidata a uma vaga em uma instituição. E aí, a partir dali, o FNDE divulga a lista dos classificados com a nota do Enem, como a Sana já tinha comentado, e também é considerado a renda per capita familiar, né? Certo. Mas essa definição de quem vai acessar é feita pelo financiamento, não pela Univates. Não a classificação não é feita pela Univates, né? É feita pelo FNDE. Quer dizer, a gente faz o pleito do número de vagas, tenta ampliar o número de possibilidades, mas todo o regramento e toda a decisão é externa. Nós temos exemplo agora para o próximo semestre, então já está em andamento esse edital para o semestre B de 2016, onde a Univates solicitou 550. em torno de 550 vagas e recebemos somente 58, então... Foram 548, na verdade, girou em torno de 10% de vagas liberadas apenas. É uma mudança muito radical, né? É um financiamento, portanto, esse financiamento ele vai em algum tempo, e aí qual é a regra dele? Em quanto tempo é feita, sei que tem a carência e depois tem o prazo para Então, o aluno que contrata o FIES, ele tem o prazo regular do curso. Por exemplo, a administração é um curso de 4 anos, então ele tem os 4 anos para utilizar o financiamento. Se precisar, ele tem a possibilidade de prorrogar por mais 1 ano. Certo. Então, ele teria 5 anos para utilizar o FIES, né? Então, o aluno que tem acesso ao FIES, ele também tem que dar uma agilizada e ele não pode fazer assim, eu vou fazer só 2 disciplinas no semestre e tal, porque vai chegar num determinado momento que o financiamento cai, corta, e ele, eventualmente, se não chegou no final, não tem depois mais financiamento, isso mesmo. Por isso, nós, enquanto setor financeiro, sempre estamos batendo na tecla de que ele tem que cursar, né? Quase que a totalidade, ou no máximo em mais 1 ano. Para evitar que ele chegue lá no final, não tenha concluído a graduação, tenha que começar a devolver o valor financiado e dificilmente conseguirá arcar com o financiamento e a mensalidade ao mesmo tempo. E o atendimento Univates também faz esse acompanhamento ou é só quando o aluno eventualmente tem alguma demanda e chega lá? Na verdade, hoje o sistema já está programado para não deixar o aluno se matricular em menor carga horária, né? Certo. Então, automaticamente... Quer dizer, informou lá no sistema que tem financiamento, o sistema já diz para ele, meu filho, tem que estudar mais. Isso aí, já tem a carga horária mínima pré-determinada, né? Com a intenção de ajudar o aluno, né? Muitas vezes isso não fica muito claro para ele, mas quando a gente acaba explicando que ele tem o prazo, enfim, eles acabam entendendo. Perfeito. Além disso, então ele tem o tempo de fruição lá, do benefício, né? Isso. Eventualmente mais 1 ano.
A partir daí, terminou o curso, o que acontece? Terminou o curso, ele tem a carência, a chamada carência de 1 ano e meio, e depois desse 1 ano e meio, ele tem 3 vezes o tempo de utilização para devolver o valor financiado. Então, voltando ao exemplo da administração, ele utilizou os 5 anos, né? Então, ele vai ter 15 anos para devolver o valor que ele utilizou. Então, é bastante tempo. Além dos juros que são baixos, durante ele tem esse bastante tempo todo, o tempo juro é o mesmo, é fixo. Isso, ele tem ao ano. Então, o que é importante lembrar é que a cada 3 meses, talvez o aluno que tenha FIES 90%, 100%, além dessa parcela não financiada que ele tem para pagar, o banco exigiu o pagamento de uma parcela que vai sendo abatida nos juros de até R$150. Então, é 150 a cada 3 meses. Então, 4 parcelas por ano. Isso. Até esse limite de valor. Isso mesmo. Acho que é importante frisar também que o percentual de financiamento também é definido pelo MEC, pelo FNDE. Quer dizer, antes era 100, agora não é mais. Antes a maioria conseguia 100%, agora dificilmente. A gente notou que em 2016, por exemplo, não tivemos nenhum caso que conseguiu contratar 100%. E a definição desse percentual leva em conta o comprometimento da renda do aluno com a mensalidade. Então, é feito um cálculo ali, quanto maior a renda e menor a mensalidade, mais fácil para o aluno, teoricamente, pagar, então menor o percentual que ele financia. Certo. E essas informações, elas também são preenchidas em formulários eletrônicos? Isso, pelo aluno na sua inscrição, agora uma informação assim um pouco mais, um olhar mais técnico de vocês da área financeira. O programa está em funcionamento desde 2001. Obviamente que já temos muita gente que já se formou e já deve estar pagando a devolução. Então, se formos analisar pelo fluxo de caixa, hoje o FIES não tem só saídas, já deve ter entradas também. Talvez as entradas, principalmente de 2010 para cá, ainda não sejam tão grandes a ponto de começar a devolução do boom que aconteceu em 2010. Mas daqui a pouquinho, né, as coisas deveriam se equilibrar. Deveriam se equilibrar. Poderíamos pensar assim que, em considerando a crise econômica brasileira e o momento de retorno dos investimentos feitos a partir de 2010, a tendência é possivelmente melhorar? Sendo muito otimista, eu acho que sim, mas a gente percebe, e os alunos que têm FIES, que aderiram ao FIES lá em 2010, 2011 principalmente, perceberam a dificuldade que foi esse programa. Ele foi implantado sem se ter a estrutura de sistemas e de controles para um programa desse tamanho. Então, muitos problemas aconteceram no decorrer, muitos alunos não conseguiam fazer seus aditamentos, alguns ainda hoje têm aditamentos pendentes daquela época. E da mesma forma, a gente percebe da parte do governo também uma dificuldade agora na parte da cobrança. A gente tem alunos já formados que relatam para a gente que não estão pagando porque não sabem como pagar. A Caixa não sabe como cobrar. Não são todos, claro. Alunos que estão pagando regularmente, mas outros que foram perdidos nos controles e... Eu queria muito ter esse tipo de dívida, né? Que o cobrador não sabe como cobrar. Então, isso nos preocupa muito, porque a instituição também vai arcar com uma parte da inadimplência desses alunos. E até hoje a gente não tem nenhum relatório de como está... Pode ser considerado inadimplência alguma coisa que o cobrador não sabe como fazer o processo? Até hoje a gente não recebeu nenhum relatório ainda nos cobrando algo nesse sentido, porque não tem esses controles, né? Mas a gente tem esse receio de que... Mas não é a totalidade, são situações de exceção. São situações de exceção, com certeza. Mas nos preocupa isso também, porque a gente fala, deveria estar retornando, o governo não tem dinheiro para financiar mais alunos e ao mesmo tempo não está cobrando quem poderia estar cobrando, né? Claro. E com isso, talvez o sistema peca um pouco, porque essas pessoas deveriam estar devolvendo e talvez serviria para abertura de novas vagas, né? Que estão tão limitadas agora. Que é um pouquinho da crítica que houve nesse momento de transição. Puxa, é um financiamento, portanto vai voltar. E se vai voltar, por que fechar as comportas de tal maneira? E por outro lado vai voltar no triplo do tempo, né? Claro, então, 3 alunos vão estar devolvendo o valor de 1, né? Sim, dilui. Dilui bastante. Mas que fosse para cortar para 1/3 e não, exatamente. não todo esse corte. Claro. Ok, entendido. O programa está posto aí as considerações básicas. Nós já voltamos com mais alguns detalhes. Programa Centro de hoje, estamos falando sobre financiamentos estudantis e também o Fundo 40.
Bom, vimos que o FIES fez toda essa alteração, toda essa adequação, questão conjuntural, mudou vários aspectos, mas alguns dos critérios ainda, formas de seleção, o que é que é importante hoje o aluno saber, quais são as limitações que ele vai ter ou quais os critérios que ele vai enfrentar na hora da seleção? Certo. Primeiramente, para justificar um pouco o porquê recebemos somente 58 vagas das 548, né? Um dos critérios utilizados na distribuição dessas vagas é o Índice de Desenvolvimento Humano da microrregião. Certo. Então, talvez se o aluno consultar outras instituições, verá que tem mais ou menos vagas, e isso justifica um pouco pelo IDH da nossa região ser mais... Supostamente, regiões com IDH menor, portanto, com menos desenvolvimento, vão receber mais vagas. Exato. E aí a gente paga o preço de ser uma região com um bom IDH, recebendo menos vagas. Exatamente. Além disso, também cursos da área da saúde, das engenharias e licenciaturas também são privilegiadas. Algumas áreas têm prioridade. Em relação Quais são? Engenharia, saúde e licenciaturas? Isso. São as 3 áreas consideradas como prioritárias. Prioritárias. As outras podem vir a ter, Exato. mas essas com mais força. Isso. E além disso também, a gente precisa lembrar que os cursos precisam ter um bom conceito. Então, podem ter vagas os cursos com um conceito acima de 3, né? 3, 4 ou 5. Então, a distribuição também... Leva isso em consideração. Leva isso em consideração. A qualidade do curso. Exato. E isso é uma coisa que a gente sempre bate muito nessa tecla da importância de quem vai fazer o Enem, né, o Exame Nacional de Ensino... Enem não, o ENAD, Exame Nacional de Desempenho, né, de que tem esse comprometimento, vá lá, garanta uma boa nota para o seu curso como forma de valorizar o seu diploma e também como forma de garantir o acesso de futuros alunos que dependem dessa nota para poder ter um maior número de financiamentos, né, no FIES. Quer dizer, quem está hoje dentro tem um compromisso também com quem vem pela frente, né? Isso mesmo. Então, o período de inscrições, de pré-inscrições, né, ele encerrou no dia 29 de junho. Então, está previsto para o dia 30 de junho a lista de classificados, de alunos classificados que possam tentar concluir a inscrição no próximo semestre. E a partir do dia 1º de julho, os alunos classificados, então, podem acessar o CISFIES portal.mec.gov.br para finalizar a inscrição. Feita a inscrição... Quer dizer, isso é rápido porque, como os critérios estão definidos, o número de vagas também... O aluno já receberá, né, o certo. e-mail do próprio MEC. Já passou ali, então lá no dia 29 de junho, o prazo de inscrição, no dia 30 já enquadrou nos critérios e dia 1º já tem que estar fazendo o encaminhamento. Isso. Então, o site estará liberado para o aluno concluir a inscrição. Feita a inscrição, ele precisa agendar um horário no Universo Univates, né? Certo. Então, ele vai agendar um horário para apresentar a documentação, que também está disponível no site da Univates ou no site do próprio FIES. Ele faz a entrevista e dá andamento na contratação. E isso é junto ao setor financeiro da casa. A entrevista é feita no setor de atendimento Univates. Certo. Como é que é isso, então, lá, Cassiano? Então, como a Mayra comentou, o aluno ele vai fazer o agendamento pelo Universo Univates e a comissão de financiamento vai se organizar para fazer essa entrevista com esses alunos selecionados. Aí eles utilizam o espaço do atendimento. Né? Então, o aluno já vem nessa data que ele conseguiu fazer o agendamento da entrevista com toda a documentação que foi solicitada. Se né? tudo der certo, então vocês terão 58 entrevistas para serem feitas, é isso? Exatamente. Normalmente as vagas são todas preenchidas ou eventualmente pode alguma vaga ficar disponível por algum curso, alguém... Dificilmente elas são preenchidas numa primeira chamada, certo. porque há alunos que no fim acabam não conseguindo apresentar, por exemplo, fiador, ou então que passam numa universidade federal no meio desse processo. Então, a primeira chamada chama 58, as vagas não preenchidas vão sendo chamadas, vai tendo várias chamadas, e os alunos precisam acompanhar sempre pelo site do FIES essas listas, novas listas de chamada para se apresentarem no momento em que forem E na entrevista ele já tem que trazer todos os documentos. Todos os documentos. Ele pode consultar quais são os documentos necessários no próprio site da Univates ou também no site do CISFIES. E se tiver algum problema, ele tem um prazo extra, tem alguma liberdade ou a coisa é assim, pô, não apresentou, perdeu a vaga, como é que funciona? A gente consegue
utilizar um pouco de flexibilidade, né? Faltou algum documento, a gente faz esse contato, certo. Mas não é nada assim tão grande, digamos assim. Claro. Já... É importante frisar que os prazos são determinados pelo FNDE, não é... se o aluno não entregar a documentação completa até o prazo limite dele, a instituição não tem como validar a inscrição, certo. Consequentemente essa inscrição é cancelada e é chamado próximo da lista de espera. Então é importante o aluno já juntar, viu que foi classificado, já tentar ir atrás da documentação, evitando essa perda de prazo e a perda da vaga. Lá na lista que foi divulgada no dia 30 passado, então, tem a lista dos classificados e já tem também dos excedentes. Para que eles saibam que o próprio aluno, acessando o site, ele consegue ver a posição, a classificação dele. Então, ele pode acompanhar. Tem 3 pessoas na minha frente, as 3 contrataram, eu sou o próximo da lista. Ele tem como fazer esse acompanhamento pelo site. Ok, perfeito. Bom, não é a situação ideal, ou talvez a anterior também não fosse a ideal, né? Fácil demais, agora talvez difícil demais, né? Mas cabe à Univates, nesse caso, ir acompanhando essas alterações, essas mudanças, criando condições para que o máximo possível de alunos tenham acesso. E a partir daí, acho que FIES é isso? Mais alguma dúvida? Não? A partir dessa condição do FIES, a Univates olhou para o mercado, olhou para a demanda e disse, opa, a gente tem muita gente que não está conseguindo. Qual foi a alternativa que foi trabalhada, Sandra? Bom, aí a partir do semestre passado, 2016A, a Univates ofereceu um programa de financiamento próprio, que é o Credivates. Na verdade, é um programa que permite que o aluno postergue o pagamento de parte da mensalidade para depois da formatura. Na mesma ideia do FIES, né? Um financiamento, mas feito diretamente com a Univates. O financiamento é da Univates. A Univates recebe a menos e vai receber depois da formatura. No caso do FIES, a Univates recebe tudo agora, né? Sim, supostamente. Quando o governo, quando o governo tem... Exatamente, claro. Sempre com atraso, mas não só depois da formatura. Então, como é que funciona o Credivates? O aluno pode definir o percentual que ele quer financiar, no limite máximo de 50%. Então, ele paga durante o curso o percentual não financiado e o restante após a sua formatura. Ele tem o dobro do tempo da utilização para pagar, então, por exemplo, 3 vezes, no Credivates 2 vezes. Não, uma vez, né, nesse contexto. Ele tem 5 anos para estudar, ele tem mais 5 para devolver. Então, é o dobro do tempo, a gente fala, se ele pagasse 100%. Já incluindo a graduação. Exatamente. Isso, se ele financiar 50%, ele paga metade durante o curso e a metade depois. Em 2016B foi incluído o curso de medicina, que não tinha no primeiro semestre. Então, o curso de medicina e odontologia tem algum diferencial ali nos percentuais. Eles iniciam financiando no máximo 30% e acabam financiando 50% no final do curso, porque eles têm uma carga horária crescente. Então, eles são um pouquinho diferentes dos outros cursos. Taxa de juros definida? Taxa. Não tem juros esse financiamento. Ele somente é atualizado pelo reajuste da mensalidade da Univates. Então, o índice que os alunos já estão acostumados a pagar a cada ano, depois da formatura, continua atualizando por aquele índice de correção. Interessante, né? Interessante. E, além disso, tem uma taxa de administração de 3,8% ao ano, mas ela não é capitalizada e o aluno já vai pagando durante o estudo. Então, ela é aplicada sobre o saldo devedor do ano anterior. Então, o aluno usa o primeiro ano, no final do ano ele tem um saldo devedor X, sobre esse valor 3,8% e já paga no ano seguinte, enquanto ainda está estudando e depois também. Que é a taxa de administração para manter o programa, enfim. Perfeito. Esse percentual de no máximo 50%, ou ali tem algumas variações do curso, é o aluno que opta se ele quer 20, 30, 40, 50 ou tem critérios? Não, ele opta, mas ele pode optar uma vez só. E vai ser fixo durante todo o curso. Perfeito. E a partir da inclusão do curso de medicina que houve nesse semestre, todos os cursos da instituição têm acesso? Isso, inclusive eu ia falar também que os cursos técnicos também têm agora 30 vagas para o segundo semestre para os alunos dos cursos técnicos. Então todos os cursos de graduação e técnicos têm acesso. Estão incluídos nesse Credivates. Isso. Requisitos para acessar. O aluno precisa ser vestibulando, está entrando em 2016B agora na Univates. Nos cursos técnicos pode ser aquele aluno que entrou em 16A e 16B, já que não eram contemplados no primeiro semestre. O aluno não pode ser portador de diploma, não pode ser funcionário da instituição, que já tem um desconto específico, não pode ter outro financiamento, então o aluno que já tenha FIES ou qualquer outro tipo de financiamento não vai ser contemplado. O aluno tem que ter feito o Enem entre 2011 e 2015, porque é o critério de seleção que a gente vai falar em seguida.
E a questão do aluno também ter que se matricular em no mínimo 240 horas por semestre, porque também a gente tem esse limitador de tempo que a gente falava no FIES. Então, de 4 a 5 disciplinas isso dá? 4 disciplinas no mínimo. Isso, Uhum. porque o aluno tem o tempo do curso mais 2 anos, no caso do Credivates, para se formar. É um pouquinho mais estendido do que Perfeito. o FIES. Sim. E nos cursos técnicos, aí é 1 ou 2 semestres de acordo com a carga horária, é um pouquinho menor, que são cursos mais curtos. Além disso, é importante frisar que tem que ter fiador, né? O aluno tem que ter no mínimo 2 fiadores e a renda deles tem que somar o dobro da mensalidade da média do curso, né? Então, é uma exigência da instituição. Sim. E vagas para 2016B, então a gente tem 2 vagas para o curso de medicina no Credivates. Define o número de vagas A instituição do programa. define o número de vagas do programa e é feita uma seleção. Então, são 2 para medicina, 10 para odonto, 117 para os demais cursos de graduação e 30 vagas para os cursos técnicos. Certo. E como é feita a seleção, o aluno que tiver o registro no cadastro único do município, que é a Secretaria da Assistência Social faz esse cadastro único, esse aluno tem a prioridade na seleção. Então, é feita uma inscrição que o aluno faz no site da Univates, dizendo se tem o cadastro único e dizendo qual é a sua nota no Enem. Sim. Então, a primeira seleção é feita considerando quem tem o cadastro único, ordena por nota de Enem. Se sobrarem vagas, é ordenado por nota de Enem dos demais alunos que não têm registro no cadastro único. 117 vagas para todos os cursos, excluindo aqueles Isso, mais 2 para medicina e 10 para odonto. Certo. Como é que foi a aceitação no semestre passado? Então, o primeiro semestre foi o lançamento do programa. Sim. A gente teve, acho que em torno de 100 inscritos inicialmente, mas que concluíram o processo e contrataram o financiamento até o final foram 48 alunos. Certo. Então, até por isso que a gente ainda tem um número maior de vagas agora. De enquadramento, de divulgação, definição. inclusive, né? Isso. E as inscrições, elas acontecem no site da Univates de 11 de julho a 20 de agosto e no dia 1º de setembro vai ser divulgada, então, a relação dos alunos contemplados. Perfeito. Fechamos o nosso terceiro bloco, já volto para a gente ver como é que está as dúvidas, justamente lá no Credivates, FIES, essas alternativas, isso é problema, isso é bom, tende a melhorar as disponibilidades do momento e vamos falar do Fundo 40 especificamente no terceiro bloco. Já voltamos. Quarto e último bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre linhas de financiamento ao ensino e também o Fundo 40 e falávamos no bloco anterior sobre o Credivates, que é uma alternativa que a Univates lançou ao FIES, dentro desse processo de restrições que o FIES trabalhou. Vocês comentavam que então tem o edital, agora tem essas datas, inscrições, resultados, e como é que fica a partir daí? Tem entrevista também? Como é que vai funcionar isso? Então, a lista dos classificados será divulgada no dia 1º de setembro. Certo. E a partir dessa data ocorrerão entrevistas da mesma forma que a gente tinha explicado que funcionaria com o FIES. Então, o aluno faz o agendamento através do Universo Univates e, na sequência, comparece ao atendimento Univates para apresentar a documentação. Não tem necessidade de ele vir com os fiadores, né? O aluno somente apresentando a documentação dele e dos fiadores. Certo. E aí já encaminha toda a questão, mas já tem que definir agora todo o comprometimento ao longo... eu acho que é importante frisar que o aluno que está fazendo o vestibular agora, que ele se matricule mesmo na expectativa ainda do financiamento que vai ser resolvido só lá em setembro, né? Ele precisa estar matriculado para conseguir acessar o financiamento. Então, que se matricule em 2 ou 3 disciplinas, pelo menos, que é o que ele consiga pagar inicialmente. Se ele for contemplado com o financiamento na metade do semestre, digamos, já tenha pago 3 mensalidades, ele deixa de pagar as últimas 3 e a partir do próximo semestre ele vai ter que se matricular em no mínimo 4 e aí regula e começa a pagar metade. O atendimento Univates, ele também está disponível para fazer esses esclarecimentos e dúvidas entre FIES ou Credivates, quer dizer, a mesma situação que falamos antes do FIES vale para o Credivates. Perfeito. Quero saber como é que funciona, quais são as possibilidades, entre em contato com vocês. Isso, exatamente. A gente procurou deixar todas as informações disponíveis para o aluno no site da Univates. Quando precisar, 24 horas, ele pode acessar, bem explicado no próprio site. Agora, sempre surge assim uma dúvida diferente, alguma situação atípica, e aí, claro, a gente vai estar sempre à disposição para ajudar o aluno
seja de forma presencial, por telefone, e-mail, Claro, né? E até o Credivates, ele se torna um facilitador depois nas renovações, que a gente chama dos aditamentos do FIES, né? Então, enquanto no aditamento do FIES o aluno pode ser que tenha que ir no banco, tenha que trazer fiadora de novo, o Credivates, como é próprio da instituição, já fica um pouco mais fácil, né? Então, ele faz de forma online e já é um facilitador, né, na busca dessa linha de financiamento. Ok. Credivates é isso? Isso, acho que é isso. Cristine, por favor, nos fale um pouco sobre o Fundo 40. Qual é o espírito da ideia e como é que ela foi gestada, implementada e tem sido encaminhada agora? Ok. Sandro, em 2009, por ocasião dos 40 anos, né, de ensino superior no Vale, a gente lançou esse programa, né, que se chama Fundo 40, que ele tem por objetivo estimular a questão de solidariedade, né, e auxiliar alunos que realmente têm a intenção de estudar e que têm um nível de carência mais alto, tá dentro do escopo desse programa. Então, o que se pensou? Em poder auxiliar esses alunos através de um fundo financiado pelos próprios funcionários, tanto técnico-administrativos, docentes e docentes aqui da nossa instituição. Então, de lá para cá, Sandro, assim, a gente vem fazendo campanhas, a gente criou um Dia da Solidariedade, que é um dia por ano, que vai ser agora em outubro, onde a gente procura estimular, a nossa última campanha foi o Traga Mais Um, que conseguiu trazer muitas pessoas para o programa. A gente estava com em torno de 100 pessoas ano passado e a gente está com 170 pessoas contribuindo hoje. Os valores são dos mais diversos, assim, se a pessoa quiser dar R$15, R$20 por mês, ou ela quiser dar um dia de trabalho por semestre, ou ela quer lá no final do ano dar R$100 para o fundo, ou seja, as pessoas vão... Valores e formas diferenciadas. Isso. Então, é descontado lá na própria folha, é depositado nesse fundo, e a gente tem uma comissão, então, que administra tanto esse valor como que faz a seleção para as pessoas receberem essa... Mas o que está por trás de tudo isso é essa questão de um espírito solidário. E a gente vê, Sandro, como o estudo ele traz uma qualidade de vida diferente. E acreditando nisso, é que nós investimos, né? Os funcionários pensam, pô, a gente está no meio, nesse meio a gente vê a mudança que tem na vida das pessoas. Sim. Então, por que a gente não pode contribuir para que mais pessoas possam seguir, né, continuar estudando? Sim. E a Mayra também faz parte dessa comissão, né, Mayra? Nós temos representante do setor de financiamento, do financeiro, que é a Mayra. A gente tem uma pessoa do setor jurídico, tem uma pessoa que representa os professores da nossa associação, né, de docentes, e tem um representante da associação de funcionários. Certo. Então, e eu participo pelo RH. Então, nós juntos analisamos, tem outras pessoas que contribuem, porque é feito assim com bastante critério essa escolha, né, Sandra? Quais são, exatamente, vamos lá, quais são os critérios e como é que é o processo de se candidatar e de acompanhar esse fundo? A gente abre um edital, então, onde tem tudo especificado, assim, os critérios que têm que ser preenchidos para a pessoa participar dessa bolsa. Então, esse ano, por exemplo, no último edital foi aberto para curso técnico e para pessoas que estivessem fazendo a sua graduação. Às vezes, a gente abre o edital também para as pessoas ingressarem, né, voltado para pessoas ali que estão finalizando seu ensino médio e que podem vir estudar, então, conosco. Então, várias coisas são consideradas, né? É feito, assim, uma apuração bem um pente fino, que leva em consideração o índice de carência. Sim. Então, vai olhar desde das condições de moradia, se tem pessoas doentes na família, qual é a questão da renda por pessoa na família. Depois que essas pessoas se inscrevem, a gente faz visita. O pessoal, né, tem uma comissão aí que mais colegas participam, que vão até o local verificar se pesquisa fez, se olha, assim, um todo, né, um conjunto de questões para estar sendo bem justo nessa escolha. E tem sido um processo, né, mais assim, não é no sentido de desconfiar das pessoas e nem de querer entrar na intimidade delas, mas é para dar uma legitimidade do fundo, né? Isso. Além disso, a gente faz entrevistas, né, antes de classificar. Às vezes, se tem
para tirar dúvidas, para conhecer melhor a pessoa, né, que está se candidatando. Claro. Então, a pessoa se candidata pelo edital e daí a gente verifica, todos os inscritos, se analisa a situação de todos. Quem se enquadrou nos critérios do programa, daí a gente acaba fazendo essa... Faz uma triagem. Faz uma entrevista também. E a entrevista traz muitos elementos, assim, quando a gente realmente conhece a pessoa, a realidade dela, e a gente está muito convicto dentro do programa de que a gente tem auxiliado pessoas que são muito merecedoras, né? Iniciou em 2009. Isso. Imagino que já tenhamos pessoas, inclusive, formadas. Isso. Temos uma aluna formada em final de 2014 em administração, com auxílio do fundo, e atualmente nós temos 6 pessoas sendo... Em processo de formação. Isso, em processo de formação. A gente auxilia até 80% do valor da mensalidade, e a cada meio ano, também sempre legitimando esse processo, a gente procura avaliar se a pessoa continua naquelas condições de estar, né, de se enquadrar dentro do programa. Então, é feito todo um acompanhamento, né, até então que a pessoa se forme. Claro. Para isso, ela também tem que ter as aprovações, né? Tem uns tem que ter critérios que são... adequado ao longo do curso, né? Muito bem. Acho que a ideia aí é o gesto, né? É a intenção. Claro que não são 6 pessoas, não é o que vai fazer não vai salvar o mundo, né? Sim. Mas vai criar condições para que a gente possa estar dinamizando e ampliando e dando alguns sinais, né? Acho que fica, inclusive, aí o desafio para algumas entidades, né? Entidades que queiram criar um fundo semelhante, não precisa obrigatoriamente estar dando grana, mas dê uma bolsa, né? Adote alguém, né? Ou faça critérios rígidos que sejam de forma de triagem dessas pessoas, mas possibilite o desenvolvimento pessoal de alguém, de alguma comunidade, de alguma família, de alguma situação de carência ou de necessidade especial. Acho que, Sandra, é importante frisar também que não é restrito a funcionários e professores a contribuição com o fundo. Perfeito. Então, se a comunidade, pessoas da comunidade ou entidades, empresas quiserem contribuir com o fundo, está aberto, podem, né, Cris? podem criar seu próprio programa ou podem acessar o Fundo 40 da Univates como contribuintes para que a gente possa ampliar o número de beneficiados. Mesmo sem ter nenhum vínculo com a Univates, pode entrar em contato com o RH, né, para a gente fazer isso. Vai agendar. Não tem um valor mínimo, né? Então, totalmente flexível, né? No momento em que for oportuno, pode fazer uma doação ou fazer doações constantes e contínuas. Claro. E assim, o impacto que tem sido para a gente, que é da comissão, né, Mayra, a gente que está ali entrevistando, que está acompanhando, sabe, quando tu vê assim que a gente está indo pelo caminho certo, que realmente isso vai ajudar de uma forma decisiva na vida de algumas pessoas. Como tu disseste, sabe, são alguns, mas é alguma coisa que vai fazer muita diferença para alguns. Sim. Então, a gente que participa desse processo, a gente fica muito assim, na torcida de realmente conseguir mais gente, que mais pessoas acreditem nisso, porque é algo que nos faz muito bem também, né? Além de fazer o bem para outra pessoa, a gente... E provavelmente eles também vão retribuir depois, né? Vão pensar... Que é até o estímulo que é dado sempre, né? Na última assinatura, até o professor Ney esteve presente, faz o que agora? Umas 2 semanas, faz um mês mais ou menos, né? Que a gente fez a assinatura dos novos contratos, e o professor Ney reforçou muito isso. Que essas pessoas que, se eles levarem consigo também essa mesma questão de como eu posso fazer para estar ajudando de alguma forma, é a tal da corrente do bem que a gente sempre fala, né? Acaba se multiplicando de alguma maneira. Né? Perfeito. Acho que isso é fundamental. E é um exemplo, é um modelo, e é um contrassenso até a gente pensar que temos menos vagas em alguns programas oficiais porque temos um IDH relativamente alto, não quer dizer que não tenhamos pessoas que precisam, né, porque não estão abraçadas dentro desse IDH ou não estão numa condição de vulnerabilidade, numa condição de uma necessidade especial e que a gente tem que criar outras formas de podê-las auxiliar. Né? Muito bem, acho que está posto aí os nossos programas. Então, FIES, com as restrições que hoje tem, mas mais ativo, 58 vagas esse semestre. Credivates, né, que essas 117 vagas, mais 2 de medicina, mais 30 de cursos técnicos. Prazos, editais, tudo pode ser visto ou no site ou no atendimento Univates. E temos também, então, Fundo 40 como uma ação, praticamente, né? Não um financiamento, mas uma ação. Aí é fundo perdido. A pessoa, é isso aí. Ela recebe devolução isso desse valor, no caso do Fundo 40. É uma bolsa. E ele sempre é divulgado na nossa página da Univates. Então, o pessoal pode ficar atento, né? Que quando abre...
ou os nossos próprios funcionários, se conhecem alguém, as pessoas que podem ajudar a indicar. Quer dizer, esse processo de triagem está permanente sendo renovado e abre para novas adesões. Isso aí, de acordo com a nossa perna, né, a gente vai incluindo novas pessoas. Né? Tomara que possamos auxiliar muita gente ainda. Muito bem, agradeço a presença de vocês. Muito obrigado principalmente a você que nos acompanhou no programa de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui na TV Univates. Boa noite.